mas a defesa chegou inclusive a contratar uma perícia particular, juntou aos autos um documento, um laudo pericial nesse sentido. Esse perito, inclusive, foi ouvido em plenário do júri, interrogado e inquirido, né, pelo magistrado, mas isso não logrou êxito porque havia já um laudo oficial, um laudo feito pelo Estado, onde estava constatada sua total normalidade. E esse sim é um laudo totalmente imparcial, mas a pedido do Estado, para que nos forneçam elementos de que a pessoa é ou não capaz de entender o caráter ilícito para fins posteriores de pena. Era uma pessoa totalmente capaz, uma pessoa até com uma inteligência superior a muitos dos normais. Haja vista que era uma pessoa que cuidava e tratava de um grande jornal. Então não havia motivos para qualquer dúvida no tocante à sua capacidade psicológica. Mas foi um pequeno ponto em que a defesa também se agarrou no intuito de tentar salvar o cliente. A gente aí vê uma orientação de advogado, mas vê que tinha uma intenção premeditada. Toda uma cadência de movimentos, de articulações, tudo para se chegar nesse resultado. E o que se queria era o resultado morte, para se interromper essa cadeia, que era um problema para ele. Se a pessoa está tomada por uma ira, por uma emoção, que teve uma briga, o simples fato de dar o tiro interrompe aquela cadeia de pensamento dele. Então a pessoa respira e fala a bobagem que eu fiz. Seja lá um problema moral, seja um problema de paixão. Se ele pensasse, não precisaria 15. Se ele pensasse 10, ele não daria o segundo tiro. Então houve um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público pelo crime de homicídio, qualificado pelo motivo torpe, pelo ciúme, por uma vingança por parte do réu, por um recurso que dificultou a defesa da vítima também, pelo fato de ela ter sido atingida pelas costas. E a partir de então é que todo e qualquer ato realizado pela justiça havia um recurso por parte da defesa do réu, o que acabou atrasando e protelando e muito essa ação penal. Quando a pessoa responde o processo preso, há que se observar os prazos processuais. E quando a pessoa responde o processo em liberdade, esses prazos são mais amplos e dá à defesa a possibilidade, o aconchego de usar todo e qualquer recurso com um mero fim protelatório, haja vista que não tem porquê dar um andamento rápido a esse processo, já que o réu encontrava-se solto. Muito pouco tempo após a prática desse grave crime. Mas não havia o que se fazer porque essa liberdade provisória foi dada pelo STF. E isso daí perdurou até o fim dessa ação, até o julgamento em plenário. O juiz de Ibiúna, o magistrado, ainda concedeu a possibilidade dele recorrer em liberdade. O Ministério Público apelou, o Tribunal de Justiça acabou por determinar que ele fosse preso, mas posteriormente, logo após, o STJ acabou por conceder a ele nova liberdade provisória. A lei antiga, ele teria que cumprir 1/6 da pena para ir para o regime semiaberto. Agora, se olharmos, ele ficou 7 meses preso. Tira da pena de 1/6 que ele teria, que caiu para 15 anos, 2 anos e meio. Sobra 1 ano e 8 meses. Para cada dia de trabalho ou leitura de livros, se tira 1 dia da pena. Então caiu 1/3. Então praticamente ele cumpriu 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses. Isso é um tapa na cara da sociedade. Porque a pessoa vai lá, confessa o crime, fala eu matei, procura tirar as qualificadoras com uma defesa muito eficiente
incentiva, que ele vai estar recluso com pessoas do mesmo nível, podendo ter leitura, televisão, comida, passa muito rápido para o tamanho do crime. Então, veio a lei dos crimes hediondos em 2007, mas ainda, ao meu ver, é muito pouco para um crime de homicídio, para um crime de latrocínio, para um crime de sequestro, que são o que realmente mexe não só com a vítima, que acaba perdendo a vida, tendo um futuro brilhante como teria essa moça, mas com a família. A família até hoje se ressente de uma impunidade. E ele já saiu porque ele cumpriu 1/6 da pena. Ele está em regime semiaberto, que no Brasil, regime semiaberto é sai de manhã para trabalhar, volta à noite para dormir em casa. Para ser sincero, eu não esperava nada, porque a justiça, ela está muito atrasada já há anos, né? Virou século e ela não mudou. Então, se você começar a estudar, como a gente começou a estudar, as possibilidades, né? Conversando com pessoas, com advogado, no meio do processo, a gente já estava com a impressão de que se ele ficasse preso 1 ano, 2, seria a maior glória do mundo, que foi praticamente o que aconteceu. Né? Porque no Brasil você trabalha com instâncias, né? Então, se você tem dinheiro para ir na segunda instância, você vai, aí você fica livre, aí tem a terceira instância, tem a morosidade, ou seja, ele já sabia como é o processo criminal no Brasil. Então, eu não esperava, e disse para o meu pai, não espere nada, porque existe a possibilidade de ele não cumprir grandes penas, né? E foi o que aconteceu, né? É bom que quando você não espera muita coisa, você não é pego de surpresa, não é? É simplesmente só triste, porque você sabe que continuam acontecendo casos. Então, essa é a tristeza que a gente fala, porque ela ninguém vai trazer de volta. Agora, e as outras pessoas? Porque se você comete um crime sabendo que a pena é rígida, você vai ter algo a pensar, opa, será que eu vou cometer esse crime? Né? Quer dizer, você já estaria pela pena em si reduzindo muita coisa. Quando se atira numa pessoa, né, diferente do que a gente acredita, quando você vai numa guerra, ou quando você está num conflito armado, você vai preparado para dar um tiro ou receber um tiro. Agora, quando você está em sociedade, vivendo o seu dia a dia, você não espera levar um tiro, uma facada. Então, para isso deveriam existir as leis, né? Eu tive um contato pessoal com ele no dia que saiu o mandado de prisão, quando ele efetivamente foi para a cadeia. Ele estava na casa dele, basicamente se fixou após as 6 horas da tarde. Então chegou, já estava escuro, cercamos a casa e a gente via ele transitando pela casa, pelos vidros, olhando pela cortina. Ele esperou chegar o advogado e se apresentou. A gente entrou para conversar com o advogado como processaria a prisão, extremamente calmo, de uma tranquilidade, que sabia que ia cumprir um pouco da pena e ia para a rua. E ainda teria oportunidade de viver ainda mais tempo, que esse tempo que ele ficou na cadeia é justiça, eu vou morrer dizendo que não.